Imaginação ativa após Livro Vermelho, parte 1. Primeira parte. Descobrindo a imaginação ativa. Os efeitos da utilização de desenhos intuitivos em oficinas de arte-terapia. Esses desenhos intuitivos são especificamente os desenhos feitos no momento da imaginação ativa com o inconsciente coletivo. A intuição como meio terapêutico. O conhecimento que temos por intuição é realmente muito vago em termos de potencial de cura. Alguns autores se referem à intuição como algo transformador. Penny Pearce se refere à intuição como meio de união e preenchimento de um vazio. A intuição é um instrumento poderoso que pode sanar a dolorosa divisão que todos sentimos entre nosso eu terrestre, mundano, e nosso eu eterno, divino. Natmanovich se refere à intuição como uma entrega, em que se ausenta totalmente a vontade própria e se dá vida ao instrumento que se utiliza. No caso, a experiência dela é o violino. Ela diz o seguinte: permiti que o violino assumisse o controle e voluntariamente me coloquei em segundo plano. Deixei de usar a técnica, a flexibilidade, a força, a resistência, o tônus muscular e a reação rápida como meios de impor minha vontade sobre o instrumento, deixando o caminho aberto para que o impulso criativo revelasse a música que brotava diretamente das profundas camadas pré-conscientes que estão além do meu alcance. Essa é um relato de uma experiência através da música e com a imaginação ativa. Existem outras formas de arte que se pode utilizar como expressão exatamente nesse momento da imaginação ativa. E dessa maneira, junto com o inconsciente coletivo, pode-se produzir arte, pode-se produzir livros, pode-se produzir textos completamente livres da nossa vontade. E isso pode requerer um certo treinamento e de se ausentar da nossa vontade.
Nós podemos também acessar essa intuição mais profundamente através da arte, criando símbolos que nos dizem respeito e que fazem sentido a todas as pessoas. Quanto maior o distanciamento da nossa vontade em relação ao instrumento, no caso, um pincel, no caso, um instrumento musical, no caso da dança, né, que seria o nosso corpo, o instrumento, melhor o acesso a essa intuição e melhores os efeitos curadores e libertadores da mesma. Mais acesso teremos aos símbolos arquetípicos que dizem respeito à humanidade. O Strower nos lembra que a intuição e a forma agem juntos. Os processos intuitivos se identificam com a forma, ou ainda, os processos criadores são essencialmente processos formativos, processos configuradores. Para Humbert, citando Jung, a intuição pode atingir um estado de vazio pelo qual nos expressamos através de símbolos. Ele se refere ao desligar-se do consciente como atingir um estado de vazio. A ação compensatória do inconsciente leva, igualmente, a retirar-se progressivamente o sujeito das identificações interiores, como crenças, ideologias, imagens de si mesmo, e exteriores, pessoas, projetos, papéis, que lhe haviam sido necessárias. Aí ele diz assim: conheço muito bem esse efeito por experiência própria. É o efeito terapêutico por excelência, pelo qual trabalho com meus alunos e pacientes. Consiste na resolução, na indiferenciação entre sujeito e objeto. O inconsciente era, até então, projetado no objeto, e o objeto era introjetado no sujeito, tornando-se parte de sua psicologia, diz Jung. Ele nos reporta a intuição como um processo que gera um acesso ao inconsciente, podendo nos levar ao autoconhecimento e à cura.
Este acesso era utilizado naturalmente por povos que viviam até mesmo antes de Cristo, com muita simbologia e utilização da natureza. A natureza era venerada e nos sentíamos mais conectados com ela, afinal, ela fazia parte de todo momento de nossas vidas religiosamente e até nos auxiliavam a tomarmos decisões através de sua simbologia. Eliade diz o seguinte sobre isso: são múltiplos os meios por que se obtém a santificação, mas o resultado é quase sempre o mesmo. A vida é vivida num plano duplo, desenrola-se como existência humana e ao mesmo tempo participa de uma vida transhumana, a do cosmos ou dos deuses. É provável que num passado muito longínquo, todos os órgãos e experiências fisiológicas do homem, bem como todos os seus gestos, tivessem o significado religioso. Isso porque todos os comportamentos humanos foram fundados pelos deuses ou pelos heróis civilizadores em Hilo Tempore. Estes fundaram não somente os diversos trabalhos e as diversas formas de se alimentar, fazer amor, exprimir-se e etc., mas até os gestos aparentemente sem importância, disse Eliade. Eliade ainda cita o homem arcaico vivendo a religiosidade como parte integrante de sua vida, se sentindo mais inteiro e parte do cosmos. Tentemos compreender a situação existencial daquele para quem todas essas correspondências são experiências vividas e não simplesmente ideias. É evidente que sua vida possui uma dimensão a mais, não é apenas humana, é ao mesmo tempo cósmica. Visto que tem uma estrutura transhumana, poder-se-ia chamá-la uma existência aberta, o que não é limitada estritamente ao modo de ser do homem. Sabemos, aliás, que o primitivo situa seu próprio modelo a atingir no plano transhumano revelado pelos mitos. A existência do homo religiosus, sobretudo do primitivo, é aberta para o mundo. Vivendo, o homem religioso nunca está sozinho, pois vive nele uma parte do mundo.
Fávila nos comenta acerca de como a natureza fazia parte do dia a dia de nossos ancestrais. Ele diz o seguinte: reunidos em torno do fogo, os ancestrais compartilhavam as aventuras do dia, planejavam e decidiam sobre os problemas e situações que se apresentavam, e contavam, cantavam e dançavam as histórias e experiências acumuladas para os jovens. Na presença do fogo, realizavam seus rituais xamânicos de conexão com a Mãe Natureza e o mundo espiritual. Por volta de 3.000 anos atrás, fomos perdendo esse acesso tão puro ao divino, por uma série de acontecimentos advindos de perseguição acirrada àqueles que a faziam uso, para curas e demais utilizações, assim como outros fatores. Os rituais que se utilizavam de intuições consideradas magias eram realizados somente por aqueles que eram iniciados. O povo em geral não tinha acesso a elas. O simples fato de utilizarmos os elementos da natureza já era o suficiente para a fogueira arder sob nossos pés. As pessoas que se utilizavam desses atributos eram considerados magos, bruxos, feiticeiros. Os bruxos e magos se distinguem ao longo do tempo e na Idade Média os magos eram burgueses e os bruxos camponeses. João Ribeiro Júnior nos relata sobre essa época. É de se ressaltar que a ideologia religiosa burguesa, a partir de então, vai entrar em contradição com a ideologia religiosa camponesa, iniciando perseguições violentas contra a bruxaria e a feitiçaria, numa tentativa de recuperação católica. Já de acordo com Doucet, o homem desvinculou-se da verdadeira intuição magia anteriormente ao catolicismo. O homem criou rituais paralelos àqueles praticados pelos sumos sacerdotes, mesmo no Antigo Egito, iniciando-se a fraudulência de tais rituais que eram praticados por alguns apenas, os iniciados. Um processo desse tipo já ocorreu comprovadamente
há cerca de 1000 anos do começo da era cristã. Cria-se uma casta inferior de mágicos que fazem dos conhecimentos astrológicos tradicionais, da arte dos oráculos, da interpretação dos sonhos, da evocação dos mortos e da exorcização dos demônios, um compilado e criptosistema de feitiçaria. E o prestígio desses pseudo-mágicos aumenta sempre que a fé religiosa do povo vacila. Historicamente, segundo Dussel, com a queda do Império Assírio, o rei Josias, há cerca de 1000 anos antes de Cristo, a derrubada de todos os deuses estranhos é iniciada. Coincide historicamente a mesma época em que o Antigo Testamento que hoje conhecemos, toma forma. Na Grécia, iniciava-se também a transição do pensamento mágico em lógico. Os filósofos gregos e os magos, feiticeiros e bruxos procuravam a verdade de formas diferentes. Os filósofos, através da racionalidade, e os demais através da intuição, da introspecção e da ampliação da consciência. Os filósofos naturalistas gregos, porém, não sentiam inclinação para tais práticas mágico-místicas, seja por lhes parecerem complexas demais, seja por acharem que eram bitoladas e insuficientes. A decadência da magia e a exteriorização da religião permitem supor que a última hipótese é acertada. As divindades dos magos, feiticeiros e bruxos não eram as mesmas dos filósofos gregos. Eles cultuavam vários deuses. Políticos e funcionários públicos participavam dos serviços divinos solenes e das procissões. Isso conferia prestígio e era bem visto pelo povo, só que ninguém acreditava muito nesses deuses. Não desmerecendo esses filósofos, há cerca de 500 a.C., que muito colaboraram para a evolução do pensamento lógico, mas também colaboraram para a cisão do consciente. Iniciou-se na antiga Grécia, ou seja, na cidade-estado de Atenas, seu centro cultural, uma espécie de cisão do consciente, pois a antiga unidade do reinado, sacerdócio, ciência, magia, já deixara de existir há muito tempo.
Aristóteles, há 500 anos antes de Cristo, em sua tese chamada Tese sobre a Alma, separa espírito e alma. Separa o corpo e a alma, considerando as coisas diferentes e, para ele, devendo ser estudadas separadamente. A divisão que se dá ainda hoje se origina nele, em que as ciências se dividiram em naturais e ciências psíquicas, faltando cooperação entre as partes. Essa cisão não ocorreu de repente. Foi gradual e mesmo os gregos continuavam com seus rituais mágicos. Não houve uma cisão total da parte de todos. As festividades anuais começavam com uma procissão de Atenas até Eleusis, culminando com um serviço religioso solene no templo, durante o qual os devotos eram iniciados num segredo impronunciável. Haviam até cultos femininos, no qual os homens não tinham acesso, obviamente. Os rituais lembravam o mito de Osíris dos antigos egípcios. O consciente evolui e o mito lentamente passa para o patriarcado. Esses rituais continuaram para além do início da era cristã e desapareceram apenas quando o imperador romano Constantino elevou o cristianismo à religião oficial. A medicina também se iniciou pela mágica. Recorria-se aos sonhos. A recuperação era atribuída à ação de Deus. A medicina psicossomática já existia. Também os médicos gregos não renunciaram ao tradicional conceito mágico do mundo. A despeito do dualismo preconizado pelos filósofos, em especial por Aristóteles. Ainda antes deste, o médico grego Hipócrates estudara a fundo a alma. A Grécia, se tornando uma colônia romana, modifica até o nome de seus deuses, mas não oferece à população orientação espiritual, é vazia de conteúdos mágicos. As seitas religiosas se espalham e os bruxos, feiticeiros e magos continuam seus trabalhos.
As curandeiras, mulheres apelidadas de sábias, conheciam tudo sobre ervas, bagas e raízes e eram peritas tanto em curar quanto em envenenar. Já em meados do século II a.C., a banição se inicia mais acirradamente, bem antes da Inquisição. Só os sacerdotes podiam praticar magia. Adorar os deuses, que não eram os deuses romanos, era motivo de perseguição, mas nem mesmo os romanos acreditavam mais neles. Desde então, todos aqueles que não estavam no governo e faziam uso de sua intuição tiveram seus dias contados. Em apenas 300 anos depois de Cristo, o cristianismo foi elevado à religião oficial pelo imperador Constantino. Segundo o cristianismo, todas as divindades femininas foram banidas, inclusive a terra. Até 638 d.C., Alexandria mantinha sua posição como centro de magia, mas acabou perdendo para o cristianismo. Tudo que se relacionava com magia foi sendo destruído: livros, arte, documentos. Com isso, as ciências também pararam de se desenvolver por quase 1000 anos. Jung resgata nossas origens através de estudos e pesquisas sobre a alquimia, sobre o homem e seus símbolos, e diversas obras, reconectando o homem de hoje às suas origens, ao seu passado, que ainda está tão presente em nosso subconsciente. O assim chamado inconsciente coletivo se mostra através dos estudos de Jung, através de símbolos arquetípicos. Os mesmos que eram significativos para nós há 3.000 anos, 5.000 anos, ainda se apresentam hoje em nossos sonhos, em nossa arte, em nossos costumes e maneiras de agir. E assim como o indivíduo não é apenas um ser singular e separado, mas também um ser social, do mesmo modo o espírito humano não é algo de isolado, totalmente individual, mas um fenômeno coletivo, segundo Jung. Humbert, citando Jung, ainda nos diz sobre o inconsciente coletivo. Para mim, o inconsciente é uma disposição psíquica coletiva de caráter criativo. O inconsciente é a matriz de todas as afirmações metafísicas, de toda a mitologia, de toda a filosofia.
enquanto não sejam puramente críticas, e de todas as expressões da vida fundadas sobre premissas psíquicas. Ele se refere ao inconsciente coletivo como uma espécie de depósito de nossas origens. Ao que parece, os conteúdos mais importantes do inconsciente coletivo são as imagens primordiais, isto é, as ideias coletivas inconscientes e os impulsos vitais, vida e pensamento mítico. As analogias se demonstram entre os indivíduos. O inconsciente coletivo no indivíduo A se assemelha ao inconsciente coletivo no indivíduo Z, num grau muito maior do que teria uma conexão recente de ideias conscientes nos entendimentos entre A e Z. Agora, remetendo-se aos primórdios, Jung diz: afora as recordações pessoais, existem em cada indivíduo as grandes imagens primordiais, como foram designadas acertadamente por Jacob Burckhardt, ou seja, a aptidão hereditária da imaginação humana de ser como era nos primórdios. Essa hereditariedade explica o fenômeno, no fundo surpreendente, de alguns temas e motivos de lendas se repetirem no mundo inteiro e em formas idênticas, além de explicar por que os nossos doentes mentais podem reproduzir exatamente as mesmas imagens e associações que conhecemos dos textos antigos. O estudo de Jung sobre as mandalas demonstra claramente que o uso da intuição pode ter resultados terapêuticos quando se tira de cena o eu e assim deixamos nossa intuição encenar e ditar as regras. As formas que se impuseram a seu lápis e pincéis vinham acompanhadas de sentido. Ainda que ele não soubesse o que queriam dizer, o desmantelamento interior em que vivia, desde que havia escolhido deixar a palavra ao inconsciente, foi progressivamente sendo substituída por um sentimento de estar inteiro e ligado ao mundo. Humbert cita Jung. Tudo parece claro e fácil, sem pressa, e sem querer decidir sobre nossa vida egoicamente. Saber se utilizar do meio artístico para fins terapêuticos, através da intuição, pode ser um caminho mais fácil e rápido para o autoconhecimento
em nossa interação com o cosmos, a fim de que nos sintamos mais inteiros e participantes ativos e conscientes de nossa evolução. Atualmente, o homem encontra-se desconectado dos elos que o ligam à ancestralidade da experiência humana e sua sabedoria, enfraquecendo seu contato com o plano arquetípico, do qual a consciência nasce e se expande como sua cria, segundo Bernardo. Os rituais que ainda persistem em nossos dias esvaziaram-se, em sua maioria, de seu conteúdo simbólico. Consequentemente, deixaram de cumprir sua função ordenadora e integradora da vida psíquica, cultural e social. Bernardo cita ainda o esquecimento ao longo dos anos da intuição do homem, presente em sua natureza. O desenvolvimento de sua racionalidade e capacidade de abstração, atributos de sua faceta masculina e patriarcal, aliando-se indevidamente a uma centralização e abuso do poder, desconsiderando e desvalorizando os aspectos femininos e matriarcais presentes em sua natureza e dos quais também depende para viver, como por exemplo a intuição, o corpo, o prazer, a sensibilidade, o levou a um beco sem saída, do qual só poderá retornar, integrando o que foi banido e excluído em seu processo civilizatório. O quarto elemento, a Terra-mãe, associando-se à Trindade Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, para uma obra de arte ser de cunho simbólico do inconsciente coletivo universal,
Ela precisa ser sensibilizadora, arrebatadora e nos dizer algo, nos transmitir algo que nos diz respeito. Uma tentativa de resgatar essa ancestralidade, de acordo com Fávila, muitos estudiosos, desde o século XX, vêm tentando modificar essa imagem pejorativa de coisas intuitivas, mágicas, xamânicas, como sendo coisas tribais inferiores, mas de conteúdo tão rico que se perderam no massacre ao longo dos séculos. Este termo tornou-se, a partir do século XIX, a categoria na qual a visão de superioridade racial europeia vigente juntava tudo o que julgava primitivo, supersticioso e selvagem das inferiores culturas tribais, consideradas, quando muito, como apenas mágico-religiosas, mas nunca possuidoras de estruturas verdadeiras ou superiormente religiosas. No entanto, a partir da metade do século XX, estudiosos como Claude Lévi-Strauss, Mircea Eliade, Joseph Campbell, Richard Schultz, Robert Watson, Darcy Ribeiro, Roberto da Mata, Michael Harner e outros abordaram essas culturas mais profundamente, utilizando modelos mais apropriados às dinâmicas culturais estudadas. Proliferaram as discussões e as mudanças do paradigma pela qual os povos xamânicos eram até então vistos, passando-se a uma valorização de suas formas de relações sociais e práticas espirituais.
Apesar da influência cristã acirrada contra tudo isso, alguns movimentos espiritualistas neopagãos, como o neodruidismo, os wiccanos e outros, já vêm se formando buscando suas raízes pré-cristãs. Esta tendência é proporcional muitas vezes ao abandono das influências da religiosidade cristã, já que o cristianismo teve um papel decisivo no combate e destruição das formas ancestrais de culto à terra, à fertilidade e aos ancestrais, pressionando essas culturas de todas as maneiras no sentido delas se envergonharem de suas ancestralidades e, através da conversão, a negarem suas identidades ancestrais. Diz Fávila. Agora vejamos o subconsciente como agente transformador através da arte-terapia. A meditação nos dá o início para que, a partir dela, deixemos a intuição agir e nos dizer qual o melhor caminho a seguir para irmos de encontro ao self e ao nosso equilíbrio. A realização posterior de oficinas criativas trazem à realidade nossos tesouros e nossos potenciais como transformadores de nosso mundo. Partindo do referencial da psicologia analítica, Bernardo nos diz: pode-se supor que o ser humano, em seu desenvolvimento, seja impulsionado por forças criativas análogas às que fomentam e sustentam a atividade artística. A expressão e elaboração de conteúdos simbólicos através de recursos vivenciais e artísticos proporcionam sua materialização, operacionalização e significação, levando consequentemente a uma estruturação da vida psíquica. O ato criativo nos coloca em contato direto com o reservatório de onde brota toda a vida manifesta. Grande frase de Bernardo. Quando o consciente age de forma a nos desconcertar perante os outros, pelo fato de perdermos o controle sobre nós mesmos,
É chegada a hora de olharmos para dentro de nós, a fim de modificarmos esse comando inadequado. Bernardo se refere ao tesouro guardado no inconsciente como uma pérola, e a busca do encontro ao self uma verdadeira riqueza de experiências. Ela diz o seguinte: não é só depois de um naufrágio que se deve ter em mente a urgência de aprender a nadar. Para poder mergulhar, apanhar no fundo do mar a ostra e trazer à tona a pérola, porque se não vamos à sua busca, em algum momento poderemos ser atirados ao mar à revelia. A vida nos cobra os honorários de sua ensinança. Mais cedo ou mais tarde somos chamados a acertar as contas. E o que nos é pedido é significativo. Que coloquemos no mundo, transformados e revitalizados, os recursos que dela retiramos para tornarmos-nos seres humanos. Em nosso redor existem inúmeros indícios a respeito de como somos por dentro, ou seja, do que esse conteúdo interno diz respeito. As pessoas que nos cercam, o que nos incomoda nelas. Por exemplo, são ricos indícios do que devemos nos curar. Os outros são a nossa cura. A descoberta de si mesmo através do outro, no diálogo e na intercorporeidade, é a vivência e o cultivo de uma gravidez, segundo Santos, querido professor. Quanto menos consciência temos de nossas sombras, de nossas limitações e capacidades, de nossa interioridade, quanto menos nos olhamos no espelho, mais as projetamos no outro e menos capacidade temos então de enxergá-lo e de considerar o seu ponto de vista. Quanto menos amor próprio, menos amor ao próximo e vice-versa. A arte-terapia nos traz um meio pelo qual lidamos e conhecemos esses conteúdos de uma maneira bastante intensa, embora simbólica, sem a carga emocional desagradável de uma regressão, por exemplo. Os efeitos são rápidos, pois, através do materializar esses conflitos,
os resolvemos e damos organização ao caos interno até então instalado. Cada movimento de abertura ao novo envolve um mergulho ao caos, os conteúdos inconscientes, nesse contato com esses conteúdos. E sempre pode haver uma morte simbólica, por perda de alguns referenciais consolidados, e um renascimento por causa da ampliação da consciência, que faz com que o mundo se nos apresente a partir de um novo ponto de vista. As coisas tomam forma e lugar na arte e em nossa vida também. A arte-terapia pode se utilizar de recursos naturais, resgate de rituais arcaicos, etc., criando um maior potencial de cura em nós, pois nos reinserem no planeta Terra como seus pertencentes. A união da arte-terapia com a reintegração do homem à natureza, através de recursos expressivos naturais, pode criar uma maior integração do homem com a natureza e com o cosmos, fazendo-se sentir realmente um microcosmo, perfeito e digno do mais alto bem.